A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos caminhando para as duas últimas lições dessa série, onde estivemos conversando e estamos ainda para essas duas lições, falando sobre a unidade da igreja. Eu espero que tenha sido um tempo abençoado para a sua vida, esse tempo que nós percorremos até aqui, estudando sobre a unidade cristã. Um só povo é o tema dessa série de lições que nós estamos estudando desde a primeira semana de julho. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa, eu queria convidar você nesse momento a compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você conhece, que você tem nos seus contatos. A nossa escola bíblica, ela é transmitida tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então você pode mandar o link aí para os seus amigos, para os seus contatos. Aqueles que tiveram YouTube vão ser direcionados para o YouTube. Quem só tiver o Facebook também vai participar com a gente. Mas você mandando o link, muitas outras pessoas podem estar conosco aqui estudando a palavra de Deus. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho a respeito da igreja, da natureza da igreja de Jesus Cristo. E como não poderia ser diferente, na lição de hoje, a lição de número 12, nós vamos falar sobre a igreja adventista da promessa. Nós vamos falar sobre promessistas de mãos dadas. E para comentar a nossa lição de hoje, ou para conversar sobre esse tema de hoje, nada mais, nada menos do que o presidente da IAP aqui no Brasil, o pastor Ademilson, que estará conosco aqui para conversar sobre esse tema. Pastor Ademilson, seja mais uma vez muito bem-vindo, por ter aberto um espaço, um homem muito ocupado, esse espaço para estar aqui com a gente. Estamos felizes da sua presença. Então você pode aí dar uma saudação aí para os nossos irmãos aí. Joia, paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Paz do Senhor, irmão, irmã, a todos que nos acompanham. E aqui fica o nosso reconhecimento, pastor Samuel. As nossas lições bíblicas, elas têm ajudado os promessistas nesse tempo de isolamento social, de igrejas ainda parcialmente com as suas atividades suspensas. As lições bíblicas, elas têm ajudado os nossos irmãos. E eu quero aqui parabenizar pelo trabalho que você tem feito, junto Amém. com o nosso Ministério de Comunicação. As lições bíblicas têm sido bênçãos para o povo promessista. Amém, amém, amém. É isso, meus irmãos, estamos aqui já são 6 meses praticamente que nós estamos nessa modalidade aqui. É verdade. No estudo da lição bíblica. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que a Igreja Adventista da Promessa é a primeira igreja genuinamente brasileira mesmo, pentecostal? Você sabia disso? Você sabia que essa igreja que nós chamamos de Igreja Adventista da Promessa, ela surgiu como resposta de Deus a uma oração no dia 24 de janeiro de 1932. Para quem conhece um pouquinho da história do evangelicalismo no Brasil e vê, por exemplo, uma data como essa, 1932, sabe do que eu estou falando. Somos a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira. E esse povo promessista está espalhado por muitos lugares. São mais de 900 e mais de 1.000 igrejas, Mais de 1.000 igrejas, são mais de 70 mil pessoas espalhadas por todos os lugares adorando o nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquilo que crê a Igreja Adventista da Promessa e aquilo que faz a gente ser promessista, Se você é um promessista, se você ou nasceu, já era dessa igreja, eu quando nasci, os meus pais já pertenciam à Igreja Adventista da Promessa, ou se você chegou depois num período em que o Espírito chamou você, converteu você e você passou a fazer parte dessa igreja, é um pouco da sua história também e é um pouco daquilo que você e eu, que nós cremos. Por isso, pastor Ademilson, eu vou começar assim direto, Direto. Muitas pessoas confundem, de fato, porque nós somos adventista da promessa, Às vezes as pessoas esquecem o da promessa e elas pensam só no adventista. Aí falam, nossa, é verdade, eu gosto muito, eu faço um curso lá para alimentação e tal. E aí a gente já sabe que ele está confundindo a gente
com uma outra adventista que não é da promessa. Pastor Adelmilson, qual é a diferença da igreja adventista da promessa para a igreja adventista do sétimo dia, por exemplo? Bom, vamos lá. Eu vou precisar de um pouco de tempo aí, porque a gente tem que revisitar a história, viu? O tempo é seu. Bom, para a gente entender, irmão, irmã, você que é estudioso da Bíblia e também gosta de dar uma olhada na história, e aqui a gente fala com respeito. Quando a gente fala da igreja adventista do sétimo dia, adventista da promessa, sim, ou qualquer outra denominação, é com respeito devido, porque é assim que o Evangelho nos ensina a tratar, sim, a todos, né? Com respeito devido. Então, assim, a igreja adventista do sétimo dia, ela é resultado de 3 grandes movimentos norte-americanos, especialmente na década de 30 do século XIX. Então, nós temos o movimento milerita, que começa ali por volta de 1930, 33. Esse movimento ele ganha força, é um movimento que nasce da igreja batista tradicional, da igreja metodista, e da igreja Conexão Cristã, os conexionistas. Uhum. Por quê? Guilherme Miller, ele faz uma interpretação a partir do livro de Daniel, e ele chega à conclusão que Jesus iria regressar, visível e pessoal, em 1843. Ele começa os estudos. Alguns fenômenos da natureza, especialmente nos Estados Unidos, levam a esse entendimento, né, de Guilherme Miller. Então ele é um pregador itinerante, um fazendeiro, e muita gente adere à pregação de Guilherme Miller. Inclusive, esses irmãos que vieram da Metodista, vieram da Conexão, vieram, enfim, depois da Igreja Batista do Sétimo Dia, esses irmãos, eles estão até ali 1844 aproximadamente. Então, a segunda profecia, ela é colocada para o dia 22 de outubro de 1844. Quando ele faz essa profecia, e ele não está sozinho, né? Alguns periódicos, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, eles indicam que cerca de, uns vão falar em 5% da população da América do Norte, outros falam em 10%, aguardavam a volta de Jesus ao entardecer, ou melhor, ao anoitecer de 22 de outubro de 1844. Então não era uma coisa isolada. Não era isolada. 50 periódicos noticiaram a volta de Jesus naquele dia, ou naquela semana. Pessoas aguardavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, mesmo não pertencendo ao movimento milerita. Este movimento ele é fortalecido por conta de toda a exposição na mídia da ocasião, e eles aguardam a vinda de Jesus. Jesus, como a gente sabe, não retorna no dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller, ele volta para sua fazenda, numa igreja batista tradicional, e ele continua a sua jornada, ele morre assim. Mas os irmãos ali, as pessoas vinculadas ao movimento milerita, que ainda não é adventista do sétimo dia, eles continuam, chamam de grande desapontamento. Eles estão num lugar chamado Rocha da Ascensão. A partir dali, no dia 23 de outubro de 1844, eles saem para visitar os irmãos que estão desesperados. Pense comigo, Samuel, 10% da América do Norte sendo otimista, ou 5% sendo pessimista, aguardavam a volta de Jesus, e Jesus não retorna. Então, é preciso uma explicação teológica. Né? E eles começam a pregar o Evangelho à maneira deles, né? E aí surgem outras doutrinas, como o santuário celestial, o juízo investigativo, isso a partir de 23 de outubro de 44, tá? Surgem, uma profetisa que ainda é uma mocinha, a Ellen G. White, ela vai surgir ali depois desse grande desapontamento, e aí o movimento ele vai crescendo, né? ele quase desaparece em 44, ele fica em torno de 3 mil pessoas inicialmente, ele continua a sua marcha, cresce. Em 1861 aproximadamente, eles fundam a primeira igreja, em 1863 ali a primeira associação. Então a marca da igreja adventista é 1863. Eles continuam pregando. Em 1888 eles têm um grande encontro onde eles vão definir algumas doutrinas. Mas assim, existe muita ideia de salvação pelas obras. Sim. Muita ideia de que Jesus está no santuário celestial e ele está fazendo um trabalho que é o juízo investigativo, ele passa pela vida de todos os justos até o último ser humano. Essas doutrinas são oriundas do movimento milerita.
Quando eu falo isso, é para destacar que a Igreja Adventista da Promessa, ela não tem um profeta ou uma profetisa, ela não tem. A Igreja Adventista da Promessa nunca estabeleceu dia do retorno glorioso de nosso Senhor. A gente sabe que Jesus vai voltar, mas nós não temos um dia específico. Por quê, Samuel? Por quê, pastor Samuel? Porque daquele dia e hora, ninguém sabe. É isso que diz a Escritura. Ninguém sabe. Então, a gente entende que a profecia de 22 de outubro de 1844 é um equívoco. Por esta razão, a Igreja Adventista da Promessa, ela não faz referência a este acontecimento, a não ser para dizer que foi de fato um desapontamento, que foi um sofrimento de uma marcha, de um movimento, que foi um equívoco, uma interpretação equivocada das Escrituras, né? E aí as outras doutrinas também. Então, quando nós falamos de Igreja Adventista da Promessa, nós não estamos falando de todo esse pano histórico, esse panorama que eu estou falando para ti e para os irmãos. Quando a gente fala de Igreja Adventista da Promessa, nós falamos de uma igreja, como você falou, a primeira igreja genuinamente brasileira. Por quê? Porque ela é fundada em solo brasileiro por um brasileiro. Isso. E agora, quais são as doutrinas que fazem parte da Igreja Adventista da Promessa? Aí eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a procurar nas Escrituras Sagradas. Então, será que as nossas doutrinas, elas têm base bíblica? Né? Eu sei que muita gente vai confundir, você é da Igreja Adventista do sétimo dia. Não. O adventismo que nós herdamos é a ideia da volta de Jesus, que eu acho que vai passar hoje por esse tema. Sim, né? Sim. Então, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que nasce por obra do Espírito Santo, nós cremos nisso, mas é uma denominação brasileira, genuinamente brasileira, nasce 24 de janeiro de 1932, no Nordeste brasileiro, em Paulista, e é uma compreensão, depois de 4 anos de estudo da Palavra de Deus, pastor João Augusto da Silveira, ele chega a uma conclusão, ele chega a uma ideia muito clara, que Jesus Cristo batizaria um povo no Espírito Santo. E este povo falaria em línguas estranhas. E ele recebe, então, este dom maravilhoso que impacta tremendamente a vida dele. Então, surge a Igreja da Promessa naquela tarde de 24 de janeiro de 1932. Então, ela surge, não necessariamente com um pé nesses outros, né, movimentos que vêm do século XVIII, né, mas ela surge, então, a partir de uma busca por você poderia dizer um reavivamento, é uma busca por um revestimento do Espírito Santo que o pastor João Augusto está fazendo, seria isso? Tem alguma influência nisso? Eu penso assim, pelo que eu já consegui identificar, que o pastor João Augusto da Silveira, ele faz uma leitura das Escrituras Sagradas, especialmente Atos capítulo 2. Porque quando a gente olha para a história do pastor João Augusto da Silveira, a gente, de repente, pode até imaginar que ele estava lendo os livros dos grandes avivamentos ou reavivamentos. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito dos grandes reavivamentos. Reavivamento sueco, escocês, galês, americano, enfim, da Ásia, eu gosto. Mas o pastor João Augusto da Silveira, ele está lendo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, pastor Samuel. E ele começa a entender que o batismo no Espírito Santo, e eu gostaria de efetuar só um texto, só para ajudar aqui. Ó. Atos capítulo 2, 39, que diz assim, olha, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então o pastor João Augusto da Silveira disse, olha, isso é para mim, é para a minha geração, para os meus filhos, não é? Então é com base numa leitura das Escrituras Sagradas que ele recebe essa dádiva. Então ele tem primeiro uma convicção bíblica e depois vive a experiência. Isso. Só que a convicção, ela não nasce no começo da leitura, porque ele começa a ler, ele tem o primeiro impacto, ele tem em 1922. Então, em 22, ele recebe a informação que há um batismo no Espírito Santo. E ele começa a olhar as Escrituras. Quando chega em 1928, ele tem então uma clareza da parte de Deus. Olha, o batismo no Espírito Santo é uma realidade para esse tempo. E ele está buscando. Mas se Deus
Se Jesus, se o Espírito, se a Trindade, e ele vai chamar dessa bênção do Deus Trino, se a Trindade está concedendo essa dádiva para esse tempo, eu preciso receber. Preciso ter, e isso não é só ele. Em 1906, o Seymour, sim, né? Sim. Seymour, que começa o grande avivamento na Rua Azusa, ele faz a mesma oração, mas não há conexão com Seymour, com a Rua Azusa, né? Nem com Chicago, né? Do Charles Parham. Então, o que nós temos é um homem lendo as Escrituras, 1928, 29, 30, 32, 24 de janeiro de 1932, era uma tarde. Ele recebe o batismo no Espírito Santo. E ali, a família dele, especialmente a esposa, pergunta a ele, o que você vai fazer agora? Ele diz, olha, se eu pregava que havia o batismo e o revestimento antes da experiência que você coloca, agora eu vou pregar com muito mais contundência. Né? E ali nasce esse grande movimento, chamado Movimento Promessista, Igreja Adventista da Promessa, que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Legal. Nós tivemos uma aula aqui, hein? Se você não conhecia um pouco da história da IAP, né? Juntando ali, inclusive, esse trecho aqui do século XVIII que distancia da gente, né? A gente não tem uma conexão direta, né, com esses outros movimentos, um movimento milerista, por exemplo, né, que está acontecendo lá no século XVIII. Agora, pastor Adelmilson, uma outra questão que às vezes surge é assim, ó, como nós somos uma igreja que nós cremos na lei de Deus, e por crer na lei de Deus, algumas pessoas às vezes confundem a gente por legalistas, né? E aí, erroneamente, e eu quero frisar isso, algumas pessoas erroneamente, por não lerem os nossos documentos, né, oficiais, como o nosso doutrinal e etc., acabam concluindo que nós pensamos a respeito da salvação, quando na verdade não é aquilo que nós pensamos. Né? Pastor Adelmilson, o que a Igreja Adventista da Promessa pensa a respeito da salvação? Nós cremos na salvação como alguns dizem, por exemplo, por cremos na lei de Deus, porque então nós somos legalistas, então nós cremos que se não guardar X, Y, Z não é salvo, etc. Ou nós somos anti-legalista, né? Ou anti-lei, né? Que são os antinomistas, né? O que nós somos, afinal de contas? O que a Igreja Adventista da Promessa tem como convicção a respeito da salvação? Pastor Samuel, meu irmão, minha irmã, todos que acusam qualquer igreja de pregar a salvação pelas obras e que esta igreja não o faz nos seus documentos, não o faz na sua pregação pública, geralmente são pessoas que elas tiveram uma informação, um ensino, um discipulado errado, especialmente no começo do século passado, quando a ideia que veio para o Brasil é que o Antigo Testamento é ultrapassado, que é chamado de Velho Testamento. Velho Testamento. Se lembra? Velho Testamento. E a gente sabe, hoje, pelos estudos que a gente tem, inclusive ali do entendimento a partir da ideia hebraica, que é Primeira Aliança e Segunda Aliança, ou Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Sim. A ideia de Velho Testamento é uma ideia equivocada. Um complementa o outro. Isso. Né? Até porque, qual foi o testamento que Jesus ensinou, que Paulo ensinou? Foi o Antigo Testamento. Então, quando algumas pessoas falam assim, mas vocês são da lei. Sim, a lei, eu gosto da expressão que não é minha, a lei é graça. Não é lei e graça, é lei é graça. Sim. Porque no Antigo Testamento eles eram salvos pela graça. Paulo vai falar isso aos Gálatas, que Abraão, ele é justificado não por obras. Né? Exatamente. É a fé no Senhor Jesus. Né? Então, é uma compreensão errada. A Igreja Adventista da Promessa, ela crê, eu vou destacar um outro texto aqui, justamente para a gente afixar bem aqui, que é Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, as boas obras é uma consequência disso. É uma consequência. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento,
O povo judeu era o povo da aliança, do pacto. Eles estavam na graça. É a mesma graça do Novo Testamento. Nós entendemos que a lei de Deus moral, ela deve ser observada enquanto o ser humano está nessa caminhada terrena. E se você observar, qualquer igreja, assim, falar uma igreja mais séria, assim, às vezes assim, a gente força um pouco, mas igreja que compreende melhor as Escrituras Sagradas. Eu não vou citar aqui, mas tem algumas igrejas que elas compreendem melhor as Escrituras Sagradas. Elas vão dizer assim, olha, a lei, o decálogo, a lei moral de Deus tem que ser observada. E faz essa observação, é a lei moral, né? Moral. Só que elas vão trocar o sábado pelo domingo. O problema delas é com o quarto mandamento. É só o sábado. É só o sábado, não é isso? Então, a Igreja Adventista da Promessa, ela crê na salvação pela graça do Senhor, mediante a fé em Jesus. E agora, quando você vai a Cristo, nós temos obras que surgem da cruz do Calvário. E nessas obras nós temos o decálogo. Nessas obras nós temos, por exemplo, o Sermão do Monte. Nós poderíamos citar a excelência, por exemplo, de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que é a excelência de um varão, de uma mulher, de um homem perfeito em Cristo, é quando o fruto do Espírito, ele é visto. Né? Tem os dons e tem o fruto. Né? Então, nós entendemos que a salvação é pela graça, mas tem obras, as obras que saem da cruz, que saem da fé em Jesus, resultantes. E aí nós precisamos ser zelosos. Gente, temos que ser zelosos com a questão das doutrinas da igreja. E esse zelo precisa ser na prática, porque tem pessoas que o zelo é muito teórico, na prática. Então, todas as pessoas precisam ser zelosas por aquilo que elas defendem. Nós defendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, e todo salvo tem obras. Se ele não produz obras, ele não é salvo. Todo salvo, é imperativo. Ele tem que ter obras. Isso que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Isso é resultante, né? Até o texto, quando se fala, por exemplo, que os frutos são... A árvore é conhecida pelos frutos que ela produz, está se referindo às obras da salvação, né? Depois de salvo, o que você produz diz se você é salvo ou não é salvo, né? Mais ou menos nesse... Sabe, é isso mesmo, Samuel. Sabe que às vezes eu pego, quando eu vou fazer um estudo da lei, eu acabo utilizando igrejas que são mais aplicadas ao estudo da Bíblia. Toda a base que elas têm do Antigo Testamento acerca da lei, você pode usar. Tranquilo. Você já usou também, não é? Já. Isso. Só não usa a nota de rodapé. Entretanto, não guardamos o sábado, guardamos o domingo. Só a nota de rodapé. Aí eles poderiam também colocar, e para ser justo também, Samuel, eles poderiam ter colocado assim, olha. Por quê? Porque o sábado foi trocado pelo domingo no dia 7 de março de 321. Né? Por quê? É uma data histórica. Foi trocado. Agora, na Bíblia nós temos o sábado. Então, qual é o grande problema que as pessoas têm com a lei? Elas têm problema com o quarto mandamento. Com os outros mandamentos, elas não têm problema. Agora, com o quarto mandamento, elas têm. Agora, a gente observa no Antigo Testamento e no Novo Testamento que o dia a ser observado era o sábado. Mas você falou acerca da salvação. A salvação. Nós cremos que a salvação é um plano feito na eternidade, né? Onde Jesus Cristo viria morrer pela humanidade, e a morte do Senhor Jesus, ela resolve o problema do pecado. Ela resolve. Não é só uma questão de tirar parte dos pecados, né? Não é só uma questão de que Jesus vai aliviar a situação do ser humano. Não. Ele morreu, ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele é o Vicarius Dei, né? O dia que ele morre ali, eu vivi nele, porque ele morreu a minha morte. Morreu a minha morte. Exato. E essa é a garantia da nossa salvação, pastor Samuel. Por quê? Se ele morreu lá e eu estou nele, guardado nele, eu estou salvo. Eu estou vivo para a vida eterna. Isso, eu estou salvo. E a única possibilidade de decair da fé é por apostasia. Né? Então, o plano de redenção é aquele clássico, né? O Senhor, ele nos chama por meio da pregação do Evangelho, por isso que a pregação do Evangelho não pode ser entretenimento, pregação do Evangelho. Aí nós temos o chamado, a regeneração, a conversão, onde eu vou responder com fé,
me virar contra o pecado, ou as costas para o mundo, para o pecado, serei justificado, não é? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, eu sou adotado na família de Deus, a partir daqui eu tenho que caminhar em santidade. E nesta caminhada eu preciso ser zeloso. Por quê? Porque eu preciso perseverar até o fim. Ah, mas o crente ele começou e não perseverou, ele saiu da igreja. Irmãos, o que nós temos na palavra é que eu preciso perseverar. Mas eu já fui crente, pastor, há 30 anos atrás. Não vale. Tem que ser crente hoje. E é uma ordem, né? A perseverança é uma ordem. Né? E aquele que perseverar até o fim será salvo, será glorificado. Né? Então, é o plano da redenção. Né? A gente vai chamar ali de... Basicamente, são os 3 pilares que a gente geralmente fala de bate-pronto, né? A justificação, santificação e glorificação. Mas a gente sabe que existem outras etapas intermediárias. Você pode aprender, inclusive, um pouquinho mais sobre essa questão do plano da salvação. Nós temos uma literatura no setup que fala da soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo da salvação, o estudo a respeito do plano salvífico redentor de Deus. Você pode aprofundar um pouco mais o seu estudo. Pastor Ademilson, quando a gente pensa nesse tripé, né, da justificação, da santificação, da glorificação, a santificação seria o ponto no qual as obras são, vamos dizer assim, a santificação é quando as obras são efetivadas. Eu sou salvo pela fé em Jesus, né? Sou salvo pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Uma vez salvo, eu produzo boas obras. Essas boas obras caminham comigo na minha santificação. Né? O senhor falou um pouquinho sobre a questão do 4º mandamento. Eu queria frisar da nossa doutrina, né, 2 pontos aqui. O primeiro deles é esse mesmo, o 4º mandamento. Né? E lembrar você o seguinte, nós guardamos o sábado, nós cremos que o sábado é o dia do Senhor. Como que a gente sabe disso? É só abrir a Bíblia, é de Gênesis a Apocalipse, é tranquilo, não precisa nem de grande interpretação. Abre a Bíblia e você vai ver que o 7º dia, o sábado, é o dia do Senhor. Agora, eu pergunto, pastor Ademilson, é um absurdo guardar o sábado? Mesmo com todas essas provas bíblicas, ainda parece que há pessoas que acham isso um absurdo. É de fato um absurdo guardar o sábado sendo ele o dia do Senhor? Eu faço de novo uma volta na história. É 7 de março de 321, né? Constantino Magno troca o sábado pelo domingo. A partir dali, nós entramos na Idade Média, logo à frente a Idade Média. A gente vai chegar no marco da Reforma Protestante. Né? Vamos chutar aqui, não sei se eu vou saber agora de cabeça, 17 de outubro de 31 de outubro de 1517. Isso, 31 de outubro de 1517. O mês que vem, inclusive, é aniversário. Né, isso, aniversário da Reforma. Bom, aqui eu penso que os grandes reformadores, e olha que a gente estuda as obras, né? As obras de Martinho Lutero, João Calvino, né? Os grandes reformadores, John Knox, os grandes reformadores. Eles tiveram uma volta às Escrituras Sagradas, uma volta ao sacerdócio de todos os crentes, mas infelizmente, eles não atentaram para o 4º mandamento. Eles continuaram observando o domingo como o dia do Senhor. Quando a gente vai ali, já no século XVII, aí já na Inglaterra, nós temos então algumas igrejas que surgem ali, não é, em Westminster. Essas igrejas que estão surgindo ali como movimentos, depois elas vão para os Estados Unidos, dentre os 3, 4 correntes que surgem ali, nós temos a Igreja Batista do 7º dia, sim, que ela entende que o sábado é o dia do Senhor. Nós estamos falando lá de 1600 e fração. Quando essa igreja começa a pregar o Evangelho e parte dos seus membros vai para os Estados Unidos, continua pregando o Evangelho nos Estados Unidos. Então nós temos mais de 400 anos ali de pregação do sábado como o dia do Senhor. Mas o sábado sempre foi guardado por grupos espalhados pelo mundo. Por exemplo, nós temos uma igreja chinesa, a gente não sabe a origem dessa igreja chinesa. Em 1981, pastor Samuel, essa igreja chinesa tinha 1 milhão de membros. E ela é sabatista. E ela não é adventista da promessa, nem adventista do 7º dia. É uma igreja, eu pesquisei dias atrás, falam entre 3 a 5 milhões de sabatistas das igrejas clandestinas da China. Muita gente, né? É muita gente. Então, o sábado é guardado.
no mundo inteiro, em todos os tempos. Agora, quando o evangelho vem, ali assim, a gente tem igrejas protestantes vindo para o Brasil, ali as primeiras vindas aqui, nós temos ali no século XVII, aí depois a gente só vai ter no século XIX, né? Começa ali século XX, né? 1905, no século XIX nós temos algumas igrejas, as principais. As primeiras chegadas no começo ali. Né? Isso. Mas nós temos estabelecendo igrejas, seminários, faculdades ali a partir de 1905. Sim. Então, quando a gente tem essas igrejas e esses seminários chegando, eles todos são observadores do domingo. E aí não tem jeito. No Brasil, onde nós temos aí, falam em 40 milhões de evangélicos. Nós temos quantos guardadores do sábado? Nós temos talvez 2 milhões no Brasil. Então dá a impressão que quem guarda o sábado está meio que fora da palavra. Porque a minoria está fora da palavra. Né? Isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia, olha, qual é o dia, meu irmão, minha irmã, qual o dia que o Senhor Jesus foi à sinagoga? Qual é o dia que ele guardou? E os evangelistas vão falar assim, como tinha por costume. Sim. Por costume. Ah, mas é só um costume, mas era um bom costume. Por quê? Ele não perdeu o costume até a morte. E poderia tranquilamente ter mudado o costume. Ele estava mudando outras coisas, né? Sim, exatamente. Então, Jesus guarda o sábado. Qual foi o dia que os apóstolos, que são os primeiros ali, aqueles que receberam de Jesus, Atos capítulo 1, do 16 a seguir, vai dizer que aqueles que andaram com Jesus ou participaram da ressurreição tinham autoridade. Por que esses que tinham autoridade não mudaram? Então, eles continuaram guardando o sábado. Nós temos Apocalipse, por exemplo, está lá perto do ano 100. Nós temos ainda as pessoas ali, os irmãos, guardando o sábado, porque senão João teria colocado no Apocalipse, tivemos uma mudança aqui. Então, não é absurdo, não. Absurdo é não guardar o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Agora, aí Samuel, você está me apertando aqui? Está me apertando aqui? Sem abraçar, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para você também. Acho que eu posso, né? Pode, você é o presidente, irmão. Brincadeira, mas assim, Samuel, eu sei que você é um pastor mais jovem que eu. Por que às vezes, na sua opinião, algumas pessoas falam como se fosse um peso, por exemplo? Não é verdade? Dá a impressão que é um peso. É essa a ideia que a gente tem na Bíblia, não é? Dá uma palhinha para a gente, você é um pastor jovem, poderia falar, não, mas nós vamos reinterpretar, ressignificar, não é? Mas a gente tem visto aí o seu exemplo de procurar caminhar para uma teologia conservadora, bíblica, uma teologia que expresse aquilo que está nos evangelhos, né? Então, diz para a gente assim, olha, é um peso guardar o sábado? Não é um peso, e inclusive, eu digo isso com muita segurança, né? Uma das causas que eu enxergo é justamente a fragilidade bíblica. A fragilidade em estudar a Bíblia, em passar tempo com a Bíblia. A própria Escritura vai dizer, os seus mandamentos não são penosos. Então, quando você encara os mandamentos de Deus como um peso, provavelmente a sua concepção a respeito do mandamento está equivocada. Né? Aí o que nós fazemos? Ao invés de nós mudarmos a concepção do coração, nós queremos mudar a doutrina, nós queremos mudar o mandamento. Entende? Verdade. E aí que está o erro, porque veja, a Bíblia, nós cremos nisso, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então o que muda não é a Bíblia, o que precisa mudar é o meu coração. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, eu acho que por muitos anos, de fato, nós discutimos, digamos assim, a lei de Deus, que é tão abrangente, apenas pensando um ponto, né? A ponto de, quando vai falar, né, como o senhor mesmo falou, né, não tem problema com a lei, tem problema com o quarto mandamento. Então seria natural a gente imaginar que mesmo hoje o problema seria esse, com o quarto mandamento. Ninguém tem problema com matar, ninguém tem problema com roubar, isso aí é ponto pacífico, mas o quarto mandamento. Uma terceira questão que eu enxergo também, pastor Adelmilson, é que eu acho que o quarto mandamento, ele tira de nós a nossa autossuficiência. E eu acho que a maior crise do ser humano nessa atualidade e nessa geração, a minha geração, ou a geração que vem à frente, é lidar com a perda de autossuficiência. E é isso que o sábado faz. O sábado é um mandamento em que
em que você tira de você e você joga tudo para Deus. Eu passo a semana inteira correndo atrás da minha vida, do meu lucro. No sábado eu digo assim, hoje eu não corro atrás de nada. O que o Senhor me der é meu. O Senhor deu. E aí eu acho que nós temos uma grande dificuldade de lidar com essa autossuficiência, essa coisa de entrega para Deus, irmão. Esse dia é do Senhor, entrega para o Senhor. Viva esse dia para o Senhor. A gente tem dificuldade, porque a gente confiar 100% em Deus. Exatamente. Você me fez lembrar... eu sou pastor há 26, caminho para 27 anos. Eu era pastor de uma igrejinha pequena, e assim, igreja pequena a gente sabe, é ali 25, 30 irmãos, você conta no culto de domingo quantas pessoas, do sábado, falta alguém, você já fica preocupado. Um dia faltou um irmãozinho daquele abençoado, rapaz, aqueles irmãos ali daquele que sempre nos ajudava, aquele que ajudava a abrir a igreja, fechar a igreja. E eu resolvi visitá-lo, não é? Ainda... obreiro ali, missionário, solteiro, então assim, com muita limitação, porque às vezes tinha que ir almoçar na casa do irmão no sábado, no domingo o outro tinha misericórdia e te convidava, porque sabe como que é pastor solteiro, né? E eu aproveitei e almocei na casa lá de um pessoal, e a gente foi visitar esse irmão. Quando chegamos à casa do irmão, eles, não, missionário, não vou mais à igreja, graças a Deus, me libertei do sábado. E como, meu irmão, agora estou numa igreja que não guarda mais o sábado. Ali eu percebi assim, em primeiro lugar, às vezes as pessoas ensinam um sábado que não é bíblico, um sábado pesado, um sábado que é uma carga. E quando a gente olha para a Bíblia, o sábado é libertador, né? Então eu gostaria, você promessista, que você não tivesse esse sentimento com o sábado. É pesado, não. Pastor Samuel já disse, né, os mandamentos não são pesados, mas a maneira como Jesus nos ensina, a maneira como nós aprendemos dos apóstolos, dos profetas, é que o sábado é libertador. Por exemplo, no Êxodo a gente vai ver, vocês precisam se lembrar que vocês foram escravos. Olha, agora no meu dia, vocês são livres. O homem livre fazendeiro é livre, mas o escravo é livre. Também. Mas o boi é livre. O jumento, o cavalo, o animal de carga. A própria terra era livre. A terra é livre. E eu selecionei aqui Isaías capítulo 58, versículo 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, isso que você falou, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então é um sábado libertador. Não é um sábado pesado, mas um sábado libertador. Por quê? Porque no Egito nós somos escravos. Por quê? Porque eu sou escravo do trabalho. Você é escravo do trabalho. Você tem que trabalhar horas e horas e horas. Mas no Shabá, no descanso, é um dia que a gente se dedica ao Senhor. É um dia para nós e para Deus. E eu digo, pastor Adelmilson, que quando eu passei a estudar, me aprofundar, entender isso, porque quando você é criança, você aprende o sábado como não. O sábado é o dia do não. Né? Mãe, não pode. Mãe, não pode. Verdade. Não pode. Eu acho quase improvável que haja uma criança que olhe para o sábado com uma alegria. Nossa, está chegando o sábado. Por quê? Por causa do não. Talvez numa transição de gerações essas coisas mudem, mas aí ela cambeia para o outro extremo. Né? Mas eu me lembro assim, que o sábado para mim, quando eu estou com 39 anos, quando eu era moleque lá, 6 anos, 7 anos, 8 anos, era o dia do não. Não pode. A mãe dava o dinheiro, você ficava segurando. Mãe, já deu o pôr do sol? Mãe, já deu o pôr do sol? Né? Aí, quando você cresce nisso, quando você cresce pensando assim, é esse sentimento. Você quer se libertar. Mas observe aqui, meu irmão, você não está se libertando do mandamento de Deus. Você está se libertando. O que você quer não é se libertar do mandamento de Deus. Porque como a Escritura está dizendo, ele é de alegria, de deleite. O que você está tentando se libertar é do equívoco a respeito do mandamento. E quando eu entendi isso, eu fui aliviado 2 vezes, né? Você fala, meu Deus do céu. É libertador. Finalmente eu descobri que esse dia é um dia que Deus fez pensando em mim.
pensando na humanidade. Deus fez esse dia para que a humanidade entendesse, vocês não são carga, simplesmente, vocês não são robôs, vocês não são máquinas, vocês são seres humanos criados à imagem e semelhança. E um dia lembra você de que não é você que é o dono do universo, não é você que é o dono do tempo, inclusive, né? Esse dia lembra que o tempo é de Deus, ele concede para você administrar. E aí o sábado vira uma espécie de administração também, né? Como que nós administramos o dia do Senhor, né? O dia que Deus dá, né? O sábado, a semana, ela já teve mudanças em alguns países, por exemplo, na Alemanha Oriental, quando a Alemanha Oriental tinha um governo impositivo, distribuiu, por exemplo, o mês foi distribuído em 30 dias e 3 paradas, né? A cada 10 dias, um final de semana. Um dia de folga. Um dia de folga. Por quê? O pessoal precisava produzir. E eles tiveram que voltar atrás, porque descobriram que o pessoal estava se matando. Por quê? A estrutura humana, ela consegue trabalhar e descansar. Ela vai do estresse ao descanso, por conta do sábado, desse dia que é deleitoso. É um dia para nós, o homem está no centro do sábado, mas Deus, Yahvé, está no centro do sábado. É um dia para ele. Sim. E é um dia que Jesus vai dizer nos evangelhos que é um dia do exercício da misericórdia. Então o sábado tem um tripé, não é? Deus no centro, o homem no centro e a misericórdia no centro. Quando a gente coloca isso, a gente percebe que o sábado é libertador, é um dia de alegria, como você pontuou. E é interessante, porque lá no Gênesis a ideia é essa, né? Cria, descansa, cria, descansa, cria, descansa. Exatamente. Só que quando o ser humano é criado, e infelizmente a gente não tem tempo para aprofundar isso, mas quando o ser humano é criado descansando. E só depois do ser humano Isso, exatamente, trabalha. Entende? Então, isso é importante você se lembrar. Porque, às vezes, nós queremos trabalhar como se nós fôssemos máquinas, mas Deus criou você para o descanso, para o encontro. Né? O dia da festa foi o dia em que a criação foi concluída. E Deus reúne sua criação. Só no dia seguinte é que a criação começou a trabalhar. Né? Então, primeiro o descanso, depois a criação. Agora, pastor, gente, esse negócio do sábado, eu vou falar para vocês, a gente precisa conversar mais sobre o sábado, a gente precisa aprofundar mais o sábado. Esse dia é um dia maravilhoso e se a humanidade entendesse as maravilhas que existem nesse dia dado por Deus, nós viveríamos em uma humanidade um pouco mais aliviada, um pouco mais dependente do seu próprio Criador. Até o pessoal que gosta de defender a causa natural, meio ambiente, ecologistas, pense comigo, se nós estamos caminhando assim para 7.000 anos, né? E nesses 6.000 anos, se a Terra tivesse parado a cada 7, ela teria 1.000 anos provavelmente de descanso. Que toda a criação seria renovada. Isso nós temos lá no Antigo Testamento, a Terra a cada 7 anos, a cada 50 anos tem o jubileu. Sim. Então a preocupação de Deus com o meio ambiente, a preocupação de Deus com os animais, o animal precisa também do descanso, a preocupação de Deus com o escravo, a preocupação de Deus com o ser humano, a preocupação de Deus com os presos. Lá no Antigo Testamento não tem prisão, por exemplo, tem cidade de refúgio. Então, gente, se nós olhássemos... o jubileu do perdão, né? Se o pessoal da sociologia, da economia, o pessoal aí que defende as causas aí do meio ambiente, e aí muitos fazem assim com um propósito correto, mas se nós olhássemos para as Escrituras Sagradas, Deus está fazendo isso desde a queda, desde Gênesis 3. Né? E aí o sábado é libertador também para toda a criação, não só para o ser humano. E desde o século, assim, a Revolução Industrial, melhor dizendo, desde a Revolução Industrial, parece que o ser humano ele é tratado de fato como uma máquina. Né? Então, assim, de fato, o mundo tem produzido muita coisa, o mundo tem produzido riqueza e etc. Mas a troco do quê? A título do quê? Nós temos pessoas completamente destruídas, né? O organismo físico destruído, mentalmente destruídas, espiritualmente destruídas. Nós temos uma natureza em colapso, né?
Tudo por quê? Porque nós viramos as costas para aquilo que Deus criou. Deus criou isso para ser perfeito. Né? Nós é que estamos tentando fazer do nosso jeito e está provado que não está tão certo. Não está certo. Tá bom. Mas aí nós, promessistas, precisamos continuar a pregar aquilo que é correto. O sábado é um dia de descanso, um dia de libertação, um dia em que nós nos alegramos nele. Não é? Tudo é para ele, nós nos alegramos nele. Lá em Hebreus 4 vai falar de um sábado que vai terminar dizendo que Jesus Cristo é este sábado completo. Sim, sim. Né? Eu amo esse texto. Esse texto para mim é excepcional também, né? Porque um dia, pastor Samuel, um dia, irmão, um dia nós entraremos nele. Um dia nós entraremos nele. Um dia nós estaremos em Cristo. Né? Para sempre nele. Paulo vai dizer que o Espírito perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus e nos revela. Aqui o verbo perscrutar é um verbo antigo, é a ideia de quem explora a profundeza do mar. Paulo vai dizer que o Espírito faz isso e revela para a gente aqui nesse mundo. Agora imagine, Samuel, na eternidade, nós mergulharemos a profundezas dele, de Cristo, que é o descanso eterno. É o descanso eterno. E nós nunca chegaremos ao final. Nunca. Pelo século dos séculos, nós estaremos nele. Nunca tem fim. Isso é um negócio... Isso é extraordinário, é transcendente, não é? Coisa muito além da nossa compreensão. E o sábado é um aspecto do que nós viveremos lá. O sábado aqui, alguns teólogos costumam chamar de antítipo, né? O sábado aqui, esse sábado que nós vivemos semanal, é um antítipo, ou seja, é um tipo antecipado do que é o descanso eterno. Exatamente, né? É isso aí. Então, meu irmão, o descanso eterno é outro negócio, você devia olhar isso, olhar para a Escritura. Pastor Adelmilson, passando um pouquinho dessa questão do sábado, nós temos um outro ponto no nosso catecismo, digamos, né, que nós chamamos de abstinência, né, que é a nossa interpretação dos textos de Levíticos e Deuteronômio, quando fala se pode ou não pode comer todas as coisas. Né? Obviamente que nós temos aí várias tentativas de explicação disso, e eu digo para o senhor assim, uma das coisas que mais me convence é que todas as tentativas de explicação, elas precisam fugir do texto para explicar, ou para fazer contra, né? Mas também um absurdo crer que Deus deu alguns animais que ele chamou de puros, de limpos, e outros animais que ele não deixou para o consumo humano, por exemplo? Então, aí, de novo, uma revisita na história. Quando o sábado entra no movimento adventista, já ali no final dos anos 50, né, 1857, por aí, o sábado vem por meio da Igreja Batista do Sétimo Dia, e nós temos Joseph Bates, que ele crê no sábado, e é feito um documento, sobre o sábado. E quando vem para o Brasil, esse documento ele vem com abordagem teológica. Agora, a abstinência é diferente. A abstinência demora a entrar no movimento adventista. Demora. E quando entra, aí assim, uma coisa que eu acho que de repente muita gente nunca ouviu falar. Quando entra por conta de uma reforma no sistema de saúde. Para que a abstinência fosse concretizada, e vale dizer que o movimento milerita não acredita em abstinência com essa nomenclatura e com esse destaque, é uma reforma de saúde. E a reforma de saúde depende de a compra de uma universidade, né? Foi na verdade um hotel abandonado lá que foi comprado para uma universidade na área médica, de Loma Linda, justamente para que aquilo que era a visão de transformação acontecesse na América do Norte. Para a adventista da promessa, para nós promessistas, então assim, a gente não recebe o mesmo documento. Sim. Né? Concorda? Que assim, aqui é um documento teológico, aqui não, aqui é uma reforma de saúde. Sim. Para a promessa, a abstinência, ela não parte da reforma de saúde. Ela parte da soberania de Deus. É uma compreensão bíblica. Bíblica. É uma compreensão teológica. Olha, Deus é soberano. Por quê? Para nós é assim, olha, se nós somos adotados na família,
Samuel, você tem o pequeno Nicolas. Nicolas. Quem define o que... A gente sabe que criança às vezes até quer mandar em casa, né? Ultimamente... Às vezes não são os grandes, são os pequenos que mandam. Vigiar, né? Mas assim, quem define o que Nicolas come é você e sua esposa. Sim, sim. São vocês que definem. Agora, se o Nicolas definir a sua alimentação, aí ele precisa ter, de repente, ali, condição já, mas ele é pequeno, tem quantos anos? Meu Nicolas está com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, ainda ali uma criança que vocês vão definindo ali a dieta dele. Nós somos adotados na família de Deus. Assim como o Nicolas cresce na sua família, nós crescemos na família de Deus. Quando eu sou adotado na família de Deus, Deus diz para mim assim, olha, tem aqui o cardápio, nós temos a alimentação certa, a comida de vocês é esta, o dia que vocês devem parar é esse. Então Deus define, a gente entende que Ele é soberano. E Ele definiu animais que servem para alimentação e animais que não servem para alimentação. Tem um outro propósito, não para alimentação. Tá? E a gente segue esses textos da palavra de Deus, tanto textos lá de Levítico, Deuteronômio, Isaías, e quando chega no Novo Testamento, a frequência que nós temos frequências, por exemplo, de apóstolos não se alimentando, de Jesus não se alimentando com carnes proibidas no Antigo Testamento. E nós temos até Pedro, até meio bravo ali em Atos capítulo 10, olha, eu nunca comi esse negócio, comum e imundo, não é? Sim, sim. Então a gente entende que os apóstolos, eles não se alimentavam daqueles animais, aves e peixes lá de Levítico 11, proibidos por Deus. Deus é soberano. Então por que nós somos abstinentes? Porque está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. E Deus é o Pai soberano, que nos adotou na família dele. E ele determinou qual é a alimentação do seu povo. Então, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Em segundo lugar, a santidade. É um código de santidade. Nós vamos encontrar tudo dentro de um bloco onde nós precisamos ser santos, porque Deus é santo. Então, assim, é um povo separado. Né? Então, nós encontramos a santidade. A abstinência, nós encontramos especialmente no Antigo Testamento, como uma ênfase na santidade. E aí eu digo para ti também, aquele ou aquela que se alimenta de acordo com as Escrituras Sagradas, ele também tem uma saúde melhor. Tem uma saúde melhor. Imagine assim, olha, quantas enfermidades a gente evita ao não nos alimentarmos de todos os alimentos, todos os animais, répteis. Isso é até óbvio, né? Isso. Uma coisa óbvia. Mas existem culturas que o pessoal se alimenta de qualquer jeito, a gente sabe disso. E sabe o resultado também, o resultado não é só agora, O resultado desde que o ser humano é ser humano. Sim. A desobediência à lei de Deus, o resultado não é outro. Eu digo para ti, olha, tinha um antigo professor que dizia assim, olha, Deus sempre perdoa. O homem, às vezes, a natureza nunca. E ele dizia assim, olha, se você sair na chuva, vai ficar gripado, é possível. Tem jeito. Não, mas aí a natureza não te perdoa, você fica gripado. Agora, Deus vai te perdoar. Então eu digo para ti assim, olha, se a humanidade continua transgredindo aquilo que Deus determina, o resultado é isso. São doenças, são vírus, são pandemias, tudo isso, irmãos, e a gente tem que parar e levar a sério esse negócio. Isso é resultado de manuseio de alimento, manuseio errado de alimento, mas também de olhar para um alimento que não foi determinado por Deus com este propósito. Né? E quando a gente faz isso, a consequência são enfermidades no ser humano, na humanidade. Então, a abstinência para nós é algo teológico, é bíblico, e nós partimos da soberania de Deus. Deus definiu a dieta, a alimentação do seu povo. E essa também é um testemunho pessoal, né? Quando eu entendi a abstinência pela soberania de Deus, e isso obviamente que houve ajuda externa, mas é um estralo que dá na cabeça quando você vai eliminando. Você vai eliminando. É por causa da saúde, né? De uma reforma de saúde. Aí você elimina aqui, né? Peraí, se fizer isso, elimina. Você vai eliminando. No final sobra o seguinte, a palavra de Deus e a realidade. Com o que você fica? Quando você fica com a palavra de Deus, não sobra outra coisa que não seja. Deus é soberano para dizer o que você come e o que você não come. Isso. E aí está no processo de santificação. Uma coisa interessante, pastor Samuel,
A Igreja Adventista da Promessa, meu irmão, minha irmã, ela não é considerada seita, eu estou dizendo para aqueles que estudam seriamente as denominações, né? As denominações. Porque a igreja ela pode ser, olha, a igreja pode ser uma igreja verdadeira ou uma igreja falsa. Sim. Na eclesiologia a gente estuda isso, a igreja pode ser verdadeira, falsa. A igreja verdadeira pode ser mais pura, menos pura. Sim. Vai depender da doutrina, da moral, da espiritualidade, enfim. Quando ali os estudiosos, cientistas da religião, pessoas que se dedicam ao estudo das religiões, cristãs especialmente, a Igreja Adventista da Promessa, às vezes, eles vão colocar a Igreja Adventista da Promessa como seita por equívoco. Por quê? Porque eles vão entender que é um outro nome de uma igreja ou de outra. É uma igreja sectária, né? Então, mas às vezes eles confundem o nome. Eu já vi assim, ó, Igreja Adventista da Promessa é o primeiro nome da igreja X. Sim, que é uma seita de fato. Ou é o último nome da outra igreja X, porque eles desconhecem a Igreja da Promessa. Graças a Deus, nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, os cristãos mais aplicados ao estudo, os seminários, as academias brasileiras de teologia, têm olhado para a Igreja da Promessa e percebido a seriedade bíblica da nossa denominação, da nossa igreja. Então nós somos uma igreja verdadeira, nós somos uma igreja que buscamos a pureza e toda obra está na santidade processual, que é um processo que dura a vida inteira. Então, mas eu não sou abstinente hoje, pastor. O quê? Mas você pode ser abstinente. Por quê? Porque para nós é um processo. Você tem que estar crescendo em santidade. Sim. Então você pode ser zeloso na abstinência, zeloso na guarda do sábado, zeloso a maneira como você fala, zeloso com o que você pensa, porque a ideia de metanoia não é só mudança, é mudança de mentalidade. Não é só a maneira como você pensa as coisas se alteram. Isso. Mas o pensamento também, porque eu não tenho controle, não é? Sim. O pessoal vai atribuir a Lutero, mas parece que a Santo Agostinho, a ideia de que os passos podem voar, mas não fazem ninho na minha cabeça. Eu posso impedir que o ninho fique na minha cabeça. Então, mesmo o pensamento que chega à sua mente, ele é renovado pelo Espírito. Renovado pelo Espírito. Por quê? Porque você passa a viver a vida do Espírito. Isso é um processo, gente. É um processo. Então, se você está... E aí, como a santidade é um processo, o Samuel está num estágio, eu estou no outro estágio. Eu não posso dizer para você assim, Samuel, você está perdido, eu estou salvo. Por quê? Quem dá a nota de corte é Deus. É Deus. O estágio é pessoal, né? Então aí você está na caminhada. Você está nesse esforço, nessa caminhada de santidade? Estou. Você está se esforçando? Estou me esforçando. Deus considera isso. Então, olha, se nesse sábado, meu irmão, minha irmã, você está com dificuldade na sua santidade pessoal, eu desafio você a olhar para as Escrituras Sagradas, diz, olha, eu vou viver diferente daqui para frente. Eu vou viver assim, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira como eu vou fazer os meus negócios, né? É importante, eu não posso dar prejuízo para ninguém nos meus negócios, eu preciso empreender, mas eu preciso empreender para a glória de Deus, eu preciso guardar o sábado, eu preciso ser abstinente, cuidar da minha alimentação, cuidar do que eu penso, enfim. Toda a nossa vida, ela precisa passar pelo crivo de Deus. E aí, se você está crescendo nesse processo de santidade, é isso que Deus espera de você, que Deus espera de mim. Então, que a gente esteja crescendo em santidade dia após dia. Amém. Pastor Adilmilson, a gente está chegando ao final, pai. Ainda tem umas 2 perguntas aqui, daquelas boas aqui. Ô, produção, quanto é que está aí? Mas olha só, eu vou caminhar aqui para a gente encerrar, pastor Adilmilson, fazendo uma junção aqui. Eu vou tentar fazer uma pergunta em 2. Primeiro, a realidade que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade que vem se agravando, dessa maldade presente no mundo, as tragédias que acompanham a humanidade, né? Genocídios, holocaustos e etc. E aí, somado a isso, assim, eu pergunto para ti assim, como que a Igreja Adventista da Promessa, a nossa igreja, responde a essas coisas, essas tragédias, fazendo um olhar para o futuro? Como que ela olha para o futuro? Como que a Igreja Adventista da Promessa crê no futuro? E aí, eu gostaria que você desse no final uma palavra mesmo a cada irmão e irmã,
criança, adolescente, promessista que está nesse momento com a gente, que você desse uma palavra para todas essas pessoas a respeito desses valores que nós temos e a respeito desse significado de ser um adventista da promessa. Joia. É uma pena que estamos chegando ao final. Pois né? mas você podia dobrar esse programa aqui, né? Tá joia. O pessoal fala que o pastor fala muito, né? Então acabamos estourando o tempo hoje demais, aqui. Depois o pessoal... a gente paga em oração depois. Paga em oração. Gente, a maldade entra no mundo porque um dia nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. E o pecado é uma deliberação humana. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram lá em Gênesis capítulo 3. A desordem, a confusão, o pecado, a doença, o genocídio, a morte, todas as tragédias entraram no mundo. Tudo é resultado do pecado. Paulo vai dizer que o ser humano está gemendo, a natureza está gemendo e o espírito também geme na expectativa de redimir todas as coisas. Então a gente observa que a maldade está no mundo e a maldade, pastor Samuel, você que está nos acompanhando, a maldade é potencializada por Satanás e os anjos maus. Então nós não podemos ser ignorantes acerca da ação dos anjos maus que são chamados de demônios nas Escrituras Sagradas. Sim. Eles estão agindo no mundo, eles não estão de férias, eles não estão em isolamento social, eles não estão agindo no mundo. Mas eles não estão agindo só agora, eles agem desde a criação. Sim. Eles estão lá, tudo é criado bom, né? Gênesis 1, Gênesis 3, nós temos lá um intruso que causou uma tragédia na história, na caminhada humana. E o diabo está fazendo coisas terríveis neste mundo, levando a humanidade às suas últimas consequências. Um dia, Deus vai colocar fim a toda maldade. Tem um tempo determinado para isso. Quando você estava falando da maldade, eu me lembrei, por exemplo, tem um historiador que fala da invasão de Jerusalém, no ano 66 a 70, ele vai dizer que algumas mulheres grávidas, elas eram jogadas para cima e elas eram aparadas na espada. Crianças eram tiradas da barriga da mãe na espada. E que o comandante do exército pedia para que os soldados conseguissem se conter, mas diz que eles estavam tão fixados, eles estavam tão determinados a destruir os judeus, que eles não conseguiam ouvir a voz do seu comandante. O que é isso? É a maldade elevada à terceira potência. Mas isso não parou só no ano 70. A gente viu na Idade Média, a gente vê na história, na Reforma Protestante, os grandes genocídios, o Holocausto, pastor Samuel, o Holocausto, 6 milhões de vidas foram tiradas, foram levadas para câmaras de gás, para o fogo, para a morte, grandes genocidas, governos e mais governos. Um dia o Saddam Hussein vai chegar diante de Jesus. Um dia o Stalin vai chegar diante de Jesus. Um dia o ditador lá, o Fidel Castro, vai chegar diante de... Mas e esses outros? Não, esses outros que fizeram a maldade no mundo chegarão diante dele. Apocalipse 20, versículo 11, diz que tem um trono translúcido estabelecido e ninguém foge da presença dele. Ninguém foge. Diz que a terra e o céu vão embora da presença dele. Mas os nécros estarão ali, os mortos, grandes e pequenos, estarão ali. A maldade terá um fim. Deus vai julgar, Jesus Cristo vai julgar a maldade, os homens maus, as mulheres, essa maldade, e vai ter um fim. Um dia ele vai voltar para colocar ordem neste mundo. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. Glória a Deus por isso. Ele está fazendo novas todas as coisas, irmãos e irmãs. A maldade terá um fim. Jesus vai voltar. E Jesus vai buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Hoje, nós estamos lidando com perdas, com luto, não é? Situação difícil.
mais de 35 adventistas da promessa morreram no Brasil, e pelo menos 2 que eu tenho conhecimento, fora do Brasil, é por conta da Covid-19. Mas outros estão morrendo de outras enfermidades. Nós tivemos, nessa semana, o sepultamento do pastor Andrade. Um homem importante para a nossa igreja. Trabalhou com a gente muitos anos na Paulistana Leste. Eu quero deixar o nosso sentimento para todos os promessistas que perderam seus entes queridos aí neste ano. Família também do pastor Andrade. Uma pessoa, você conviveu com ele de perto, eu convivi com o Andrade de perto. Marcou a nossa vida. Foi a soberania de Deus. Nós cremos plenamente na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Mas foi muita dor, nós sentimos muita dor de sepultar o nosso irmão, nosso amigo. Eu acho que um dos líderes mais carismáticos, mais intrépidos desses últimos anos. Talvez daqui uns 30 anos a gente vai olhar para trás e vai ter a noção do que o Andrade foi. Né? Verdade. Então, eu deixo aqui o meu sentimento a todos os irmãos, né, como eu já falei. Mas um dia, gente, um dia tudo isso vai chegar ao fim, Samuel. Um dia Deus vai enviar Jesus Cristo, né, no momento certo, no dia e hora que o Pai estabeleceu, está lá em Atos capítulo 1, os tempos que o Senhor estabeleceu para o seu próprio propósito. Ele vai mandar Jesus Cristo, e o Senhor vai descer dos céus e vai tocar a trombeta. E ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós seremos transformados. E junto nós subiremos a encontrar com Jesus nos ares. De Abel até o último crente em Jesus, todos nós estaremos em pé diante daquele que é tudo em todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a viver uma fé autêntica, santidade, ser zeloso. O adventista da promessa é marcado por doutrinas, é marcado por um corpo de doutrina. Nós não podemos abrir mão daquilo que nos marcou. Eu falo para os meus filhos que se tem uma igreja melhor, Deus deixou no céu para os anjos bons, né? Porque na terra é a igreja adventista da promessa. É lógico que eu estou falando isso para eles, para dizer, meus filhos, eu amo tanto a igreja, eu gosto tanto das doutrinas da igreja, que para mim, eu não enxergo com quanto respeito todas as igrejas. Eu mesmo estudei em outras igrejas, outros seminários, né? Faculdade de outras igrejas, respeito. Mas as doutrinas da igreja adventista da promessa, elas marcam profundamente a gente. Eu desafio você a viver o evangelho nesse tempo. E um outro desafio, a pregar o evangelho. Nós estamos vivendo uma época de missões, é um mês de missões, é um mês também da juventude, não é? Um mês de aniversário da nossa juventude. Que a juventude seja impetuosa na pregação do evangelho, que as nossas igrejas sejam missionárias, que as nossas igrejas sejam voltadas com uma paixão pelas almas, paixão por este mundo sofredor, o clamor do mundo, que o clamor do mundo chegue ao nosso coração, como chega ao coração de Cristo, o coração de Deus, o coração do Espírito. E o Deus Pai é um Deus missionário, que a Igreja Adventista da Promessa seja missionária. Eu sonho, irmãos, com uma igreja missionária, pregando isso aqui, olha, pregando o que a gente acredita, no poder do Espírito Santo, até o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Um dia nós estaremos diante dele, porque você pregou, porque eu preguei, porque esta igreja foi missionária. Um dia, milhares de pessoas subirão a encontrar Jesus nos ares, porque você pregou o evangelho hoje, em 2020. A despeito de todas as limitações, de todas as dificuldades, de toda a pandemia que a gente está vivendo, Deus está no controle da história, está conduzindo essa igreja para o fim e para o santo propósito dele. Eu gostaria que você se sentisse desafiado a pregar o evangelho nesse tempo, e o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Este é o meu sonho, é o meu pedido, é aquilo que eu tenho orado por esta igreja, e eu convido você a orar e a sonhar conosco nesse sentido. Amém. Encerra pra gente, pastor Ademilson, uma oração. Tá. Pai de amor, nós glorificamos o teu nome, a gente acredita que o Senhor está no controle da história, a chave está na mão do Senhor. Sim, Jesus. Um dia, o Senhor Jesus vai se levantar do trono e vai regressar. O Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. E quando o Senhor, na sua vinda gloriosa, para buscar o seu povo, um povo especial, zeloso de boas obras, nós queremos estar na sua presença.
na certeza que o Senhor vai chamar à existência aqueles que já foram. Enquanto nós estamos nessa caminhada, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a Igreja Adventista da Promessa. Faça dessa igreja uma igreja fiel ao Evangelho. Não deixe essa igreja se desviar, meu Deus. A gente já viu muitas igrejas se desviando do Evangelho, se desviando das doutrinas, e elas fracassaram. A Igreja Adventista da Promessa nasceu porque um dia o Senhor Jesus chamou à existência um povo que não existia, um povo avivado, um povo que precisa proclamar o Evangelho. Eu peço que o Senhor leve esse povo à santidade em todas as áreas da vida. Pai de amor, eu oro também para que o Senhor abençoe este programa, abençoe esta ferramenta, que as lições bíblicas, que desde o ano de 1936, elas estão instruindo o povo promessista, que elas continuem instruindo virtualmente, presencialmente, que seja bênção para o teu povo. Pai de amor, eu oro, pedindo que o Senhor leve este conteúdo a muita gente, para que o nome do Senhor seja glorificado, que não seja a gente, a igreja, mas o nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai amado, no nome e no mérito do Senhor Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém, 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 amém. amém, glória a Deus. Pastor Ademilson, muito Amém. obrigado mais uma vez por esse tempo. Meu irmão, minha irmã, eu espero que esse momento tenha sido edificador para a sua vida. Ame a sua igreja. Eu sempre costumava dizer, quando eu apresentava alguma criança à igreja, eu sempre dizia para os pais, você precisa ensinar essa criança a amar a Deus, a amar a igreja e a amar o pastor. Ame essa igreja. Faça com que os seus filhos também amem essa igreja e que a gente possa cumprir essa missão de levar o Evangelho de Jesus aonde Jesus nos enviar. Que Jesus te abençoe. Nós nos encontramos aqui na próxima semana com a graça de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, amigos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário da Junta de Missões, série Encontros que Transformam. Hoje meditaremos no encontro de Jesus com a mulher que sofria de uma hemorragia crônica. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28, a gente encontra o seguinte relato. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O relato é poderoso, incrível a fé dessa mulher na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto sagrado afirma que ela padecia com esta enfermidade crônica há 12 anos. Ela havia procurado muitos médicos e despendido tudo o que possuía, sem, no entanto, apresentar nenhum sinal de melhora. Pelo contrário, indo a pior. Você pode imaginar o sofrimento dessa mulher? Pode se colocar no lugar dela? Invista alguns minutos refletindo sobre o drama que ela vivia, as implicações que essa doença trazia à sua vida emocional, familiar, social. O autor do Evangelho lança luz na batalha enfrentada por ela. 12 anos é tempo demais para se viver numa situação como essa. Outra informação do Evangelho de Cristo. Indo a pior, nenhum remédio funcionava, nenhum tratamento produzia efeito positivo. Percebo ainda uma outra notícia trazida por Marcos, o evangelista. Ela havia gastado tudo o que tinha. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, ela se encontrava numa situação extremamente angustiante, até o dia em que ela se encontrou com Jesus. Ah, que mudança gloriosa em sua vida! Que virada de página! É tremendamente impactante o que a gente descobre a partir do encontro dessa mulher com Jesus Cristo. Percebam a beleza e a profundidade da frase. Porque dizia ela,
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Uau, isso é tremendo, extraordinário, fortíssimo. O que aconteceu em seguida fecha com chave de ouro o relato bíblico. Jesus para tudo o que estava fazendo, porque sente de si sair virtude. Quem me tocou? Pergunta o Mestre Jesus, olhando ao redor, buscando encontrá-la com o seu olhar de amor e compaixão. A mulher então se apresenta, relatando os fatos, e ouve de Jesus as palavras que tocarão e transformarão completamente a sua vida. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A mulher sofrida, angustiada, abatida, apartada, afastada, é curada, transformada e chamada de filha. Isso é tremendamente glorioso para todos nós. Jesus faz tudo novo, realiza o impossível, faz milagres, transforma vida, dá nova vida. A pergunta é: você já se encontrou com Cristo Jesus? Renove o seu sagrado compromisso de viver para Ele, viver em missão. Você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador e Senhor? Faça isso agora. Fale com Ele, declare o seu senhorio, tenha a sua vida completamente transformada e venha participar da equipe de Cristo Jesus. A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho, da salvação e também da manutenção dos projetos missionários no Brasil e no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, a conta da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se por algum motivo você não pode fazer os depósitos via sistema bancário, fale com os tesoureiros locais e participe também desta missão. Ajude-nos na proclamação do Evangelho de Jesus em toda a terra. Ao orar por missões e pelos projetos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da Janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco dessa batalha de oração. Que Jesus continue te abençoando com a sua maravilhosa paz. Amém.